Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maninja. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2024, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 26. A questão 26, ela escreve o seguinte para a gente, ó. Por trás do universo masculino das lutas, é cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres. Gente, desculpa pelo áudio, tá? Nessa prática corporal, algumas situações reforçam esse fenômeno de ocupação em ambientes de lutas, a inclusão de mulheres em combates de artes marciais mistas ou MMA, a transmissão televisiva de lutas de mulheres e a criação de horários específicos para elas em academias que ensinam lutas. Uma pesquisa científica mostrou menor participação e mobilização das meninas em comparação com os meninos nas aulas de educação física. Entre as justificativas discentes para essa situação está o fato de que eles relacionam a luta como uma expressão corporal masculina e, por consequência, não adequada aos interesses femininos. Dessa forma, o ensino de lutas nas aulas de educação física é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade, o que, por sua vez, pode favorecer a sua exclusão do conteúdo próprio da disciplina. Beleza, a pergunta é a seguinte: segundo o texto, apesar do aumento da participação de mulheres em lutas, a realidade na escola ainda é diferente em razão do quê? Letra A, esportivização desse conteúdo. B, masculinização dessa modalidade. C, enfoque desses eventos pela mídia. D, trato pedagógico dessa manifestação. Ou E, marginalização desse tema pela educação física. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, né? Exatamente isso, a masculinização dessa modalidade. Gente, desculpa, o áudio tá horrível. Mas enfim, deixa eu ir para um lugar mais tranquilo aqui, meu Deus. É difícil gravar vídeo hoje, mas enfim, vamos lá. Por que a B? Por trás de todo o universo masculino, as lutas é cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres, tá? Na prática corporal. Aqui no caso, o que acontece? Essas situações reforçam esse fenômeno de ocupação em ambientes de luta, a inclusão das mulheres em combate de artes marciais mistas, enfim. Uma pesquisa científica mostrou menor participação e mobilização das meninas em comparação aos meninos. Porque, gente, infelizmente, né, relacionada à luta e expressão corporal masculina, por consequência de interesses femininos, infelizmente, ainda assim, tá? Esses esportes são vistos como masculinizados, né? A gente pode perceber que ainda assim existe o machismo, infelizmente, ainda assim existe desigualdade de gênero, sim, né? Então isso é um fato, né? Por esse motivo que, apesar de ter aumentado, que é uma coisa boa, né, a participação das mulheres em lutas, né, a realidade na escola ela é diferente devido a isso, a masculinização dessa modalidade, né, ainda assim existe o machismo, né, infelizmente. Então, isso é um fato, né, por esse motivo aqui é a alternativa B, tá bom? A mais correta. Vamos agora para a questão 27. A questão 27, ela descreve o seguinte, ó. Volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens, contando como o meu trabalho, como a música mudou a vida deles. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos meus pais por serem diferentes. E como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão, sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos uma superpopulação no planeta. Haja competitividade, puta beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeados em trocentas informações. Lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor. De repente, a maré de tempestade muda. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar, mas pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. É verdade, né? Faz sentido.
Meninadas, sintam-se beijados pela vovó Rita. Que bonitinho, né? Autobiografia. Aí, olha que interessante, a pergunta é a seguinte: como estratégia para se aproximar do seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em o quê? A. Volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens. B. Fico no céu lendo essas coisas. C. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. D. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. E. Diria, não é sinal de saúde estar bem adaptado à sociedade doente. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Aqui no caso, eu ia marcar outras, né? Vocês poderiam pensar que eram outras alternativas, né? Principalmente essa do beijinhos nessa moçada, né? Diria que não é sinal de saúde, enfim. Por que aqui no caso a correta é a C, né? Por que seria a C? Olha só, se a gente for analisar o texto, ele é muito, muito bonitinho. Inclusive essa parte, né? Sintam-se beijados pela vovó Rita. Ela até se considera vovó, né? Para ajudar a moçada, a população, jovem, enfim. Uma estratégia aqui, a pergunta ela quer saber uma estratégia para aproximar do seu leitor, né? A autora, ela usa uma postura de empatia. Como que ela pode aproximar do seu leitor? Qual que seria essa postura de empatia? Claro que todas são de empatia, né? Olha que bonitinho. Volta e meia recebo cartinhas, né? Fico no céu, queria dar beijinhos, enfim. Eu diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, mas percebam uma coisa. Empatia, olha que lindo. O que seria empatia? O significado da empatia é você o quê? Isso mesmo, se colocar, né? Uma coisa tão profunda que é você se colocar no lugar do outro, né? Você se colocar no lugar do outro. Ah, você tem uma empatia. Você se coloca no lugar do outro, né? É aquele sentimento tão lindo, tão nobre que você se coloca no lugar do outro. Você fala, poxa, nossa, imagina se eu estivesse nessa situação. É um sentimento lindo, por sinal, um sentimento nobre, né? De você se colocar no lugar do outro. Então, reparem, tá, as outras alternativas são legais, são interessantes, né? Volta e meia recebo cartinhas, que ela fica feliz, que ela queria dar beijinho, que ela diria que não é sinal de saúde, mas sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Reparem que essa expressão ser jovem hoje, sinto, ser jovem, ela aqui tá se colocando no lugar do outro, ser jovem, né? Então, ela está se colocando no lugar dos jovens, né? Dizendo que é mais complicado ser jovem. Então, ela está se colocando no lugar das pessoas jovens, né? Aqui é um sentimento de empatia pelo fato dela se colocar no lugar de jovem, né? Ela imaginar se colocar no lugar dos jovens de hoje, com tanta informação, enfim. Isso que é um sentimento de empatia, né? Olha que bonito, é você se colocar no lugar do outro, né? Você imaginar essa situação, imagina se fosse comigo, né? Olha que lindo, você vê um morador de rua, você quer ajudar, você quer dar uma alimentação para ele, você pensa, nossa, imagina se fosse eu, entendeu? É quando você se coloca, né? Que ela está praticamente se colocando no lugar dos jovens, né? Sinto que é mais complicado ser jovem. Essa expressão, ela está se colocando como se ela estivesse se colocando no lugar dos jovens também, né? Por esse motivo que é a C, né? De empatia, você se colocar no lugar do outro, né? É exatamente isso, tá? Por isso que a resposta correta aqui é a C. Tá bom? Muito legal, né? Claro, né, que também tem muitas pessoas que infelizmente, né, se esquecem de si mesmos, né, se doam demais, né, e esquecem de si mesmos. Aí também não pode, né, senão, muitos casos de relacionamentos abusivos, enfim, de várias coisas, a pessoa se doar demais e esquecer de si mesma também, né, claro, que aqui é linda, é bonita a questão de você se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de você ter ternura, compaixão, né, em ajudar, né, gente, né, porque senão muitas pessoas confundem as coisas também, né, não pode confundir, você deixar de cuidar de você mesmo também, né, enfim, acho que deu para entender a mensagem bonita por trás da questão, né, porque às vezes as pessoas misturam as coisas, mas enfim, é você se colocar no lugar do outro, tá? Eu achei muito interessante essa questão, né? Que realmente ela está se colocando no lugar do outro, né? Enfim, vamos para 28, data vênia.
Para apresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis, o autor desse texto, o quê? Então, olha que interessante, data vênia. Conheci Bentinho Capitu nos meus curiosos e antigos 15 anos, e os olhos de água da jovem de mata-cavalos atiraram-me, seduziram-me ao primeiro contato, aliados ao seu jeito de ser, flor e mistério, mas tomou-me também a indignação diante do narrador do seu texto, feito de acusações e vilipêndio. Sem qualquer direito de defesa, sem acesso ao discurso, usurpado sutilmente pela palavra autoritária do marido, algoz em pele de cordeiro vitimado, crudelíssimo e desumano, não bastasse o que faz com a mulher, chega a desejar a morte do próprio filho e a festejá-la com um jantar, sem qualquer remorso. No fundo, uma pobre consciência dilacerada, um homem dividido, que busca encontrar-se na memória e acaba faltando-se a si mesmo. Retomei inúmeras vezes a triste história daquele amor em desencanto. Familiarizei-me ao longo do tempo com a crítica do texto. Poucos, muito poucos, escapam das bem traçadas linhas do libelo condenatório. No mínimo, concedem a ré beneplácito da dúvida, convertem-na num enigma indecifrável, seu atributo consagrador. Eis que diante de mais um retorno ao romance, veio a iluminação, porque não dar voz plena àquela mulher brasileira do século XIX, que, apesar de todas as artimanhas e do maquiavelismo do companheiro, se converte numa das mais fascinantes criaturas do gênero que foi Machado de Assis. A empresa era temerária, mas escrever é sempre um risco, apoiado no espaço de liberdade em que habita a literatura. Arrisquei-me. O resultado, este livro em que, além túmulo, como Brás Cubas, a dona dos olhos de ressaca assume, à luz do mistério da arte literária e do próprio texto do Dr. Bento Santiago, seu discurso e sua verdade. Memórias póstumas. Olha que interessante, né? A pergunta é a seguinte, para apresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis, o autor desse texto, o autor desse texto o quê, né? Então, para apresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis, o autor desse texto o quê? Então, ele faz o quê? Ele relaciona aspectos centrais da obra original, então reafirma o ponto de vista dotado. B. Explica os pontos de vista de críticos da literatura e, por fim, os redimensiona na discussão. C. Introduz elementos relevantes da história e, na sequência, apresenta motivos para refutá-los. D. Justifica as razões pelas quais adotou certa abordagem e, em seguida, reconsidera tal escolha, ou contextualiza o enredo de forma subjetiva e, na conclusão, explicita o foco narrativo a ser assumido. Pausem o vídeo, tenta fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso 28 né? Exatamente, isso mesmo. Ele vai contextualizar o enredo, né? Se você for analisar, de forma subjetiva, né? De forma subjetiva aqui, e na conclusão, ele vai explicitar o foco narrativo a ser assumido. Por quê? Se você for analisar, né? Aquele que quer saber a apropriação literária que faz da obra o autor desse texto. O que faz ele o autor desse texto? Que é apresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis o autor desse texto. Por que faz a apresentação aqui, a apropriação literária que faz da obra Machado de Assis como autor desse texto, né? Se você for analisar, por que não são as outras? Relaciona aspectos centrais, originais? Não. Reafirma pontos de vista críticos? Não é isso. Justificar razões? Não é isso. Por que contextualizar o enredo de forma subjetiva e, na conclusão, explicita o foco explicita, né, o foco narrativo a ser assumido. Porque se você for analisar o texto, né, se a gente for analisar o texto, o texto todo, né, se a gente for analisar, ele descreve sobre a história de Capitu e Bentinho, ele narra a história, né, toda,
conhecimento em Capitu, sobre tudo que aconteceu, sobre o filho, enfim. Depois, né, ó, eis que diante retoma o romance, a voz da mulher, nananã, e no final, ó, resultado, a conclusão, se você for analisar o texto, se você dividir ele por camadas, no final ele descreve, né, o resultado. Este livro em que, além do túmulo como Brás Cubas, a Dona dos Olhos de Ressaca, Assume, A Luz dos Mistérios, ele cita várias obras do Machado de Assis, né? Ó, eis que diante de mais um retomo romance vem a iluminação. Por que não dá voz àquela plena mulher, né? Nananã, maquiavelismo, né? Sobre a história de Capitu, ó. Mais fascinantes criaturas do gênio foi Machado, mais fascinantes criaturas do gênio que foi Machado de Assis. Então, e ele cita depois as obras dele, né? Ó, além do túmulo, como Brás Cubas, A Dona dos Olhos, de Ressaca, né? A Luz do Mistério, enfim, ele cita as obras dele, né? E cita o próprio autor também na conclusão, né? No parágrafo conclusivo. Por esse motivo que a resposta é a letra E, né? Ele quer saber aqui, ó, para apresentar apropriação literária. Como assim apropriação literária? Para destacar que sim, né, que é do Machado de Assis, que ele é o autor dessas obras, né? Ele justamente vai contextualizar o Heredo de forma subjetiva e na conclusão, justamente nessa parte finalzinha aqui, ó, que ele vai explicitar, né, o foco narrativo a ser assumido de quem é a obra, né? Como se ele mostrasse, olha, ele é o autor de tudo isso, né? De forma clara, objetiva aí nessa conclusão, tá bom? Por esse motivo que a nossa resposta correta aqui seria a letra E, tá bom? Então tá, vamos agora para 1, 2, 3, vamos para 29, né? Questão 29. A questão de 29, ela descreve o seguinte, ó. Meu irmão é filho adotivo, há uma tecnicidade no termo filho adotivo que contribui para a sua aceitação social. Há uma novidade que, por um átimo, o absolve das mazelas do passado, que parece limpá-lo de seus sentidos indesejáveis. Digo que meu irmão é filho adotivo e as pessoas também tendem a sentir como solenidade, disfarçando qualquer pesar, baixando os olhos, como se não sentissem nenhuma ânsia de perguntar mais nada. Talvez compartilhem da minha inquietude, talvez de fato se esqueçam do assunto no próximo gole ou na próxima garfada. Se a inquietude continua a reverberar em mim, é porque ouço a frase também de maneira parcial. Meu irmão é filho, e é difícil aceitar que ela não termine com a verdade tautológica habitual. Meu irmão é filho dos meus pais. Eu entoando que meu irmão é filho e uma interrogação sempre me salta aos lábios. Filho de quem? A resistência. Aí a pergunta é a seguinte, né? Nas reflexões do narrador, aprende-se uma perspectiva que associa a adoção a o quê? Então, olha só. A representações sociais estigmatizadas de parentalidade. B. A necessidade de aprovação por parte dos desconhecidos. C. O julgamento velado de membros do núcleo familiar. D. Ao conflito entre o termo técnico e vínculo afetivo. Ou E. A inquietações próprias das relações entre irmãos. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá? Tem a ver com estigma, tá, gente? Com estigmatizadas. Por quê? Tá, os outros, né? Necessidade de aprovação, não, né? Julgamento, poderia até ser um julgamento, né? Enfim, conflito. Por que não são as outras? Estigma, tá, gente? O que é estigma? Inclusive, foi tema de redação. Estigmatizada é quando tem uma marca, né? Sempre tem aquela marca, é uma dor, enfim, é uma marca, uma mancha social, enfim, algo que fica marcado. Aqui, o texto, a gente percebe claramente a questão de meu irmão é filho adotivo. O próprio texto já inicia, meu irmão é filho adotivo. Aí ele já descreve uma tecnicidade no termo filho adotivo que contribui para a sua aceitação social. O fato disso, dessa tecnicidade nesse termo, olha só, contribui para uma aceitação social, já descreve um estigma, né? Aquela marca, né? De só pelo simples fato de dizer que uma pessoa é filho adotiva, aquela marca, se a sociedade vai ou não aceitar, enfim, aquele estigma, né? Que infelizmente é carregado, né? Do preconceito muitas vezes, né? Da pessoa, enfim. Né? Infelizmente tem esse estigma, né? Digo que meu irmão é filho adotivo e que as pessoas tendem a sentir como solenidade, enfim,
né? Talvez compartilhe da minha própria inquietude. O assunto aí no final ainda descreve: oh, meu irmão é filho dos meus pais. Estou entoando que meu irmão é filho de uma interrogação. Sempre me salta aos lábios. Filho de quem? Então, percebem que tem um estigma, né? O que é o estigma? Que carrega uma marca de uma aceitação social, enfim, né? Por esse motivo aqui que é a letra A, justamente pela parte, ó, representações sociais estigmatizadas da parentalidade, né? Então, essa questão de estigma, de carregar aquela marca, filho de quem? Só pelo simples fato de descrever filho adotivo, enfim, que carrega aquela marca, aquele estigma de aceitação social ou não, enfim, né? Por esse motivo que é a A, entendeu? Vamos agora para 30. A questão 30, ela descreve pra gente o seguinte, ó. Ela tem 2 textos, né? E a pergunta é: no que diz respeito à arte, o posicionamento de Antônio Prata no texto 2 aproxima-se da tese de Graciliano Ramos no texto 1. Então, a gente tem que ler os 2 textos, né? Pra gente ver do que se trata, né? Enfim, eu gosto de ler o comando. Isso é uma dica para ajudar vocês no comando da questão, para vocês já ir com as ideias rápidas, né, para vocês já tentarem entender do que se trata a questão. Isso é uma dica muito boa, tá? Para economizar tempo também na hora de fazer a prova. Então vamos lá, vamos ler os textinhos, né? Texto 1. A 13 de fevereiro de 1946, Graciliano Ramos escreve uma carta a Cândido Portinari, relembrando uma visita que lhe fizera quando tivera a ocasião de apreciar algumas telas da série Retirantes, diz o escritor alagoano. Caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada e receio que esta resposta já não ache fixado na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações, contudo, as deformações e essa miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. Dos quadros que você me mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com uma criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que teríamos crosmos, anjinhos cor-de-rosa e isso me horroriza. Graciliano. O 2, né? História de Ninar, adultos. Houve um tempo tão perto e, tão longe, em que a arte era um holofote na unha encravada, não um campeonato de melhores esmaltes. Raskolnikov matava velhinhas, a família de Gregor Samsa o assassinava às maçãzadas. Memórias póstumas de Brás Cubas Machado de Assis é o retrato mais perfeito de tudo que tem de pior na sociedade brasileira. Uma sequência tristemente hilária de ações moralmente condenáveis, atitudes pusilânimes, né? Cálculos mesquinhos e meus passos cretinos. A literatura, o cinema e o teatro vêm se transformando num exercício de lacração. O mal está sempre no outro. Os protagonistas são Iron Man, One Man da virtude. A pessoa sai da leitura ou da sessão não com a guarda abaixada, as certezas abaladas, mas próxima da verdade ou a falta de uma palavra melhor, da sinceridade, sai com suas certezas reforçadas. A realidade é confusa, contraditória, muitas vezes incompreensível. A arte é onde tentamos nos mostrar nus, com todos os nossos defeitos. Aí a pergunta é a seguinte, né? No que diz respeito à arte, posicionamento de Antônio Prata, no texto 2, aproxima-se da tese de Graciliano Ramos, no texto 1, uma vez que ambos o quê? Então, olha só, A. Defende a dignidade do ofício dos artistas. B. Conclui a arte, reforça as crenças pessoais. Se apresenta a pobreza como inspiração para a arte. D. Afirma o necessário caráter desestabilizador da arte ou atestam que há mudanças significativas na produção artística. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. No caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Vai se tratar aqui, de afirmar, né,
o necessário caráter desestabilizador da arte. Por quê? Porque se você for analisar, não só as outras, dignidade, conclui reforço, apresenta a pobreza como inspiração, é mais do que apresentar a pobreza como inspiração, né? É um questionamento, né? O caráter desestabilizador da arte. Como assim? Provocar, é exatamente essa ideia, provocar uma crítica mesmo, né? Da arte, fazer uma reflexão, né? Porque se você for olhar, são interessantes os textos. O texto 1, ele vai destacar, ele vai fazer uma crítica, né? O autor aqui, o Graciliano, ele vai fazer um elogio, né, a Portinari, né, e vai fazer uma crítica, né, a anjinhos cor-de-rosa, né, isso me horroriza. Ou seja, ele vai fazer uma crítica aos anjinhos cor-de-rosa, ele vai defender sobre a questão, né, que comoveu ele da miséria, né, da mãe com o filho, né, da obra dele dos retirantes, né. Olha só, ele descreve, né, penso eu, dizem que sou pessimista, exibimos deformações, contudo deformação da miséria, né, aí ele conta, né, que comoveu aquela mãe com a criança morta, enfim, uma crítica mesmo aos anjinhos cor-de-rosa, né, que a vida não é assim, uma crítica, exatamente uma crítica, que ele vai destacar que a arte precisa ser isso, precisa ser uma reflexão mesmo da realidade humana, né, precisa levar essa reflexão, né? E a mesma coisa do texto 2, ele descreve sobre a lacração, sobre unhas cravadas, enfim. Ambos os textos, né, se você for analisar, eles vão destacar isso, né? Exatamente isso. É a questão de afirmar o necessário caráter desestabilizador da arte. O que é isso, né? Exatamente desestabilizar no sentido de, sim, uma crítica que para levar a reflexão, né, que nem tudo é anjinho cor-de-rosa, pelo contrário, que a realidade, ambos os textos vão defender a realidade nua e crua da vida, né, a realidade de como é a vida, e colocar a arte nisso, né, colocar a arte verdadeira, não aquela arte né, de anjinhos cor-de-rosa, aquela arte como se tudo fosse maravilhoso, o que não é a realidade da vida, né? Exatamente por esse motivo que é AD, exatamente o caráter desestabilizador da arte, no sentido de exatamente uma crítica a essa falsa, né? Essa falsa realidade de que tudo é perfeito e que de fato não é, né? Enfim, por esse motivo que é AD. Interessante, né? Vamos agora para a questão 31, né? Capítulo 48. Terpsíclore. Ao contrário do que ficou dito atrás, Flora não se aborreceu na ilha. Conjeturei mal, emendo-me a tempo. Podia aborrecer-se pelas razões que lá ficam, e ainda outras que poupei no leitor apressado, mas, em verdade, passou bem a noite, a novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra, a cidade defronte com os meus lampiões de gás, embaixo e em cima na praia e nos outeiros. Eis aí aspectos novos que encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Toda ela compartia da felicidade dos outros, via, ouvia, sorria, esquecia-se do resto para se meter consigo. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com um absoluto poder de despedir-se, de despedir ministros e damas, visitas requerentes e ficar só, no mais recôndito do paço, fartando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definia o ofício de governar. As ideias passavam e tornavam. De uma vez, alguém lhe disse, como para lhe dar força, toda a alma livre é imperatriz. Esaú e Jacó. Interessante, né? A pergunta é a seguinte: convidada para o último baile do Império, na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora devaneia sobre aspectos daquele contexto, no qual o narrador ironiza o quê? A promessa de esperança como futuro regime. B, alienação da elite em relação ao fim da monarquia. B, perspectiva da contemplação distanciada da capital. D, animosidade entre população e membros da nobreza, ou é fantasia de amor de casamento da mulher burguesa? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok?
Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Vai se tratar exatamente de uma alienação da elite em relação ao fim da monarquia, tá? O texto, ele faz uma crítica, né? Flora não se aborreceu na ilha, conjurei mal, podia aborrecer por razões... Enfim, ela tá preocupada com festa, né? Ó, a novidade da festa, os navios perdidos, enfim, não faltava pares. Enfim, o texto, ele faz uma alienação, era assim, ó, defendia o ofício de governar, tais ideias passaram a tornar de uma vez alguém que lhe disse como para lhe dar força, toda alma ele viu para a atriz. Ou seja, o texto, ele faz exatamente essa, não é ironia, né, porque aqui a resposta não é exatamente uma ironia, né, se for analisar, a despreocupação com a personagem Flora, né, de um regime que está prestes a ruir, né, a ser destruído. Ela está preocupada com festa, né, se você for analisar, também vejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, enfim, despejo dos ministros, damos, ela está preocupada com festa, ou seja, não está preocupada com, ou seja, um governo que está prestes a ser destruído, né, enfim, é uma alienação, exatamente a B, por quê? Porque se trata de uma alienação, né? É até contraditório, né? Um governo que está prestes a ser destruído e a preocupação com festa, enfim, com outras coisas que não é o governo, né? Se for analisar o baile, né? Baile de império, enfim, né? Tem essa ironia, por quê? Porque é algo que está prestes a ser destruído e ela é preocupada com festa, assim, ela não se aborreceu, né? Passou bem a noite, enfim. Esse é o motivo. Essa ironia se trata disso, né? Dessa festa e da despreocupação com algo que está prestes a ser destruído aqui, tá bom? Por esse motivo aqui, que a resposta correta é a B. É uma alienação, se trata de uma alienação, né? Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês, né? Bons estudos nessa reta final aí, vai dar tudo certo. Vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço a todos.